para entender as nanotecnologias. O que é a nanotecnologia? Já ouvi falar, mas explicar especificamente não. Nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar, mas eu não estou lembrando agora o que é. O que é a imprensa, o que eles colocam para nós, os leigos, geralmente são sempre os benefícios, né? Eu não vi nenhuma matéria ainda que me apresentasse assim, qual é o outro lado da moeda. Já ouvi muito falar, mas não sei exatamente o que é. Eu sou muito perdida tecnologicamente. Já ouvi falar, só que eu não sei direito o que é. A tecnologia que estuda pequenas medidas de partícula, 10 vezes a menos 9 milímetros. O que é nanotecnologia? Um nanômetro equivale a 1 bilionésimo de um metro. Logo, nanotecnologia ou nanotecnologias, que é mais correto dizer, pois são várias. É tudo que pode ser feito nesta diminuta escala de tamanho. Para se ter uma ideia, só a título de exemplo, um fio de cabelo mede aproximadamente 80 mil nanômetros de espessura. Logo, um nanômetro é algo tão pequeno que, para ser enxergado pelo homem, é necessária a utilização de microscópios especiais. Por enquanto, basta dizer que a nanotecnologia é a manipulação da matéria nas escalas atômica e subatômica para gerar materiais, produtos e até mesmo seres vivos, pois atua no nível dos átomos e moléculas. As nanotecnologias já são uma realidade, mesmo que a sociedade e os consumidores, de um modo geral, não saibam o que isto significa. Com investimentos, principalmente da iniciativa privada e dos governos dos países mais ricos, os avanços nas pesquisas de materiais neste novíssimo campo da ciência não param de surgir e acontecer a todos os instantes. Os próprios cientistas estão atônitos e se surpreendem com as infinitas possibilidades de aplicação. Junto com as inúmeras promessas e oportunidades que surgem neste cenário de avanço tecnológico, emergem igualmente múltiplos questionamentos éticos e sociais. A interação destes novos materiais nanotecnológicos de funções e aplicações inusitadas com a sociedade, ou seja, com as cadeias produtivas, o meio ambiente e a saúde humana, pode gerar situações e contextos inimagináveis. Nossa equipe foi a campo para saber como esta nova tecnologia pode impactar, na prática, as pessoas comuns e como a sociedade está absorvendo e compreendendo o tema. A importância desse trabalho está em informar e discutir nanotecnologia com o público não especialista. É este público que precisa ter conhecimentos, ter informações para participar do processo decisório sobre o que produzir em nanotecnologia no Brasil. Porque, primeiro, que é este público que paga as pesquisas realizadas no Brasil. Em segundo, porque é este público que será afetado pelo resultado dessas pesquisas. Então agora nós vamos ouvir a opinião de vários especialistas sobre a matéria. Nanotecnologia, o futuro é agora. No presente momento eu vejo as nanotecnologias ou a nanotecnologia como uma grande área com grandes olhos, como todos acredito, face aos enormes desenvolvimentos que estão acontecendo na área com muita rapidez. A nanotecnologia está em todos os lugares que nós podemos imaginar. E uma webcam como essa aqui, por exemplo, ela traz consigo a nanotecnologia porque ela usa tecnologia de circuitos integrados de silício, chamada CMOS, que é uma tecnologia que utiliza transistores avançados, cujas dimensões são de dezenas de nanômetros. Então, é um produto tecnológico que usa nanotecnologia e que tem impacto
Em que sentido? A cada dia o melhoramento da nanotecnologia permite fabricar videocâmeras ou webcâmeras com cada vez maior resolução. Como físico, nós podemos dizer que não somente as propriedades físicas, mas as propriedades químicas dos materiais nanoestruturados ou nanoparticulados mudam substancialmente. À medida que você vai diminuindo abaixo da faixa de 100 nanômetros, o tamanho das coisas, os materiais se tornam muito mais reativos, oxidantes do ponto de vista químico. Mas as teorias da física que explicam isso são teorias que ainda precisam ser desenvolvidas. Então, a nanotecnologia não somente traz inovação, mas traz uma demanda para novos desenvolvimentos científicos do ponto de vista teórico. A nanotecnologia, na verdade, ela não é de hoje, né? Nós podemos dizer o que é que está hoje sendo de maior impacto. A revolução dos telefones celulares, cada vez menores, cada vez com mais função, né? Mas, por exemplo, ninguém está preocupado que hoje é tudo sem fio, é tudo Wi-Fi, tudo por radiação. Então você anda por aí, está recebendo milhares ou dezenas de milhares de ondas eletromagnéticas oriundas de aplicações de dispositivos eletrônicos. Você não sabe qual é o impacto no ser humano. Como saber? Você tem que fazer experimentos e detectar, seja o que for, mas para isso ainda vai demorar muitos anos para que as consequências disso surjam. Então, existem impactos da nano que são invisíveis ou imperceptíveis, né? Por sua vez, você pode chegar... O que é nano? Mas o que é que vem depois da nano? Então, uma aplicação, um trem-bala, um trem de alta velocidade. Para que isso aconteça, ele tem quase que levitar sobre os trilhos. A nano está lá para permitir que isso aconteça. Um acelerador de partículas de alta energia, para que serve? Para pegar o átomo e quebrar ainda mais, né? O átomo tem um diâmetro ou um raio da ordem de meio angstrom, ou seja, 0,01 nanômetro. O que é que tem além disso? Quais são as implicações? Então, nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg de um monte de coisa que vai permear o resto de nossas vidas. Bom, quando as partículas estão em escala nano, existem algumas coisas que mudam na partícula. Primeiro que, se a mesma massa de partícula está numa macroescala, ela tem uma certa área superficial. E o contato da matéria uma com a outra é através da superfície. A hora que você vai fragmentando esse material em tamanho cada vez menor, você vai aumentando muito a área de contato. Chega no nível nano, a área é enorme. E aí o que acontece? As partículas, os átomos, as moléculas da superfície dessas partículas, como elas normalmente estão em escala macro, o que acontece? Ela tem tendência a reagir. Então a reatividade da partícula aumenta muito. E nesse nível de escala, começam a aparecer fenômenos quânticos. A física e a química, nesse nível, ela não é facilmente inteligível pelo que a gente conhece na nossa macro-sociedade. Começa a ver outros fenômenos. O fato dela ser reativa e ser muito pequena do ponto de vista dos produtos que são gerados a partir das nanopartículas, que tem utilidade para a produção de coisas, né? Por exemplo, o fato dela ser muito pequena, ela entra em qualquer tecido do organismo e você pode criar um medicamento que transporta, como ela tem a capacidade de penetração muito grande, o medicamento transporta consigo um princípio ativo que vai agir, por exemplo, num sítio com câncer. Agora, essa mesma propriedade que pode ser usada para esse benefício, né, ela também pode ser usada para reagir de forma tóxica em algum sítio também. Então, não existem barreiras no organismo para esse tamanho de partícula. Quando você respira uma partícula nano, já no nariz, a partícula penetra pelo nervo e vai direto para o cérebro. Ela não precisa nem chegar no pulmão, para depois passar na corrente sanguínea para ser transportada para o cérebro. Ela vai direto pelo nervo olfativo. O que existe
sobre regulação, o que existe, basicamente, é o que existe para qualquer produto novo, de qualquer tipo, seja nano, macro, o que for, né? A legislação brasileira, o que prevê é que o sujeito tenha que comprovar que não tem danos à saúde, por exemplo, que não vai poluir, que não vai, né, fazer coisas desse tipo. Por isso que eu estou advogando de que seja uma coisa muito importante essa fase de divulgação do que é nanotecnologia, né? Para que as pessoas saibam seriamente o que é nanotecnologia, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Não dá para dizer que é só vantagem, porque é mentira. O mundo é feito de pessoas, por pessoas e para as pessoas. E qualquer atividade tecnológica emergente tem que levar isto em consideração para poder se concretizar. Nanotecnologias. As populações consumidoras do planeta nem imaginam o que são de fato as nanotecnologias já aplicadas na prática em suas vidas. Quem eventualmente sabe, ouviu falar por alto e sempre sobre os potenciais e perspectivas de aplicação das mesmas para fins benéficos. A mídia. A propaganda, neste ambiente, aliada à cultura de consumo exacerbado, desempenha um papel fundamental, mesmo que não intencional. Todavia, sua atuação é igualmente manipuladora, pois propaga e difunde o discurso unilateral dos entusiastas, envolvidos em pesquisas e projetos unicamente sob uma ótica parcial que não considera perigos, riscos e possíveis acidentes. É preciso antever e prevenir possíveis impactos sociais e ambientais negativos. E isto só será possível se a sociedade estiver bem informada. Em relação às questões positivas, nano-otimistas e fantasiosas em relação à nanotecnologia, até mesmo à nanomedicina, eu acho que a gente tem que ter bastante critério em relação a essa análise e não ser leviano a ponto de achar que tudo vai ser absolutamente maravilhoso, esquecendo completamente dos riscos, pensando só nos possíveis lucros, nos lucros das empresas e esquecendo, infelizmente, do consumidor final e principalmente do trabalhador, em quem vai estar manipulando isso. Então, eu acho que a gente só vai poder definir alguma coisa quando a gente tiver o conhecimento. E eu acho que isso é fruto do desconhecimento. Essa análise extremamente positiva, ela é fruto do desconhecimento. Eu acho que a gente tem que ter, infelizmente, os dois lados da moeda. E antes de julgar alguma coisa, a gente tem que ter o que a gente chama de princípio da precaução e analisar isso com muita propriedade. Não existem testes possíveis ainda para os nanoprodutos e eles são colocados nas prateleiras em função de um mercado que está cada vez mais demandando isso. E nem o conhecimento e nem a informação, nem para quem manuseia e nem para o consumidor, né? Muitos consumidores não sabem nem o que significa isso. Então eu acho absolutamente leviano que se faça esse tipo de atitude sem ter um estudo. Mas na realidade não se tem ainda nenhum protocolo de estudos com os nanoprodutos. Então isso demandaria muito tempo para estudo. Bom, a gente pode dizer que os jovens, os professores, a escola tem que ir incorporando questões de nanotecnologia, como tem incorporado de tecnologia e, sobretudo, como tem incorporado de ciência. A escola ainda é muito conservadora, a gente vê, por exemplo, a própria presença do cinema é muito falha, muito pouca nas escolas, quer por falta de equipamentos, mas muitas vezes a gente tem percebido, eu por conhecer pesquisas, né, que muitas vezes é por falta mesmo do professor ter essa receptividade e, em boa medida, também ter conhecimento. Eu acho que a presença da nanotecnologia, como das outras tecnologias de informação e de comunicação na escola, vamos assim, decorre em boa medida, ou vai decorrer, essa introdução, essa incorporação, vai decorrer em boa medida da capacidade de professores e alunos terem informações sobre isso. Então, não que tenha necessidade de existir uma disciplina
nanotecnologia. Mas certamente todas as outras disciplinas escolares podem já incorporar isso como uma dimensão. Aquilo que muitas vezes se chama um tema transversal. Realmente, nanotecnologia pode ser entendido como um tema transversal. Não há necessidade, porque eu acho que nem nos laboratórios não existe essa coisa tão voltada para a nanotecnologia especificamente, mas é resultado de, vamos dizer assim, de cruzamentos de vários tipos de pesquisa, né? E de vários modos de trabalhar com tecnologia. Então, na escola também não precisa ter disciplina só sobre isso, mas certamente professores e alunos deverão ter. Se os professores resistirem muito tempo, os alunos vão cobrar. Se os alunos, vamos dizer assim, não cobrarem diretamente, o mercado, o mundo vai cobrar esse tipo de informação no currículo dos alunos. Novas tecnologias, ao entrarem não só na escola, mas na sociedade como um todo, alteram totalmente as exposições, né? A gente vê, por exemplo, a entrada do telefone celular como faz uma mudança na cultura, nos hábitos, nos comportamentos das pessoas, né? Altera também a própria dimensão de tempo da vida das pessoas, né? O computador também, a entrada dos computadores, no caso, por exemplo, dos e-mails, como é que muda isso? Aquelas informações que a gente teria, assim, demorariam muito para chegar, uma reunião mesmo que a gente deveria conseguir marcar com colegas, hoje em dia já podem ocorrer imediatamente, né? Imediatamente, na verdade, mediado, né? Não imediatamente, mas mediado pelo uso do computador, em tempo real, muitas vezes, né? Então, a intervenção disso não é uma intervenção simples, trivial na vida das pessoas. Não entra, melhora simplesmente, não, altera, e muitas vezes altera profundamente. A gente pode dizer que a vida antes do celular e com o celular é outra, né? Pelo menos para boa parte da população. Diferentemente de outras tecnologias anteriores que geravam alarme, preocupação nas pessoas pela sua grandeza, o impacto direto na vida das pessoas, as nanotecnologias estão chegando para a gente com os mesmos produtos que a gente já conhecia, né? De modo que as pessoas não se assustam ao verem um mesmo produto, não percebem que eles contêm nanoestruturas ou que foram fabricados de uma forma diferente. O que falta para inspirar os nossos jovens, para inspirar os cientistas, são ficções sociais. Cenários futuros em que a nossa relação com a tecnologia é outra, né? E para que as pessoas consigam sonhar com outras formas de vida que não estejam submetidas à questão da exploração, do capital, do domínio de uma pessoa sobre a outra. Nanotecnologia é uma tecnologia que pretende trabalhar com manipulação de átomos e moléculas. E daí, dessa manipulação, decorre o aparecimento de vários novos materiais, novas tecnologias que pretendem mudar a nossa realidade. Toda a introdução de uma nova tecnologia, surge essas noções de que tudo vai ser maravilhoso e que vai revolucionar o mundo, que os problemas vão acabar. Mas nós sabemos que os problemas não são devidos às novas tecnologias, né? Nós somos seres humanos e as relações são muito mais complexas que isso. E uma vez que uma nanotecnologia é introduzida, a gente sabe que também essa nova tecnologia vai ser introduzida de uma forma que as pessoas que detêm o capital vão introduzir. Então, uma vez que é a serviço do lucro, né, é óbvio que a imagem que eles querem passar para a população é que isso será maravilhoso. E toda vez, eles nunca trabalham com as questões negativas que isso pode gerar. Mas é muito importante que, como professores, nós trabalhamos com essa possibilidade e colocamos também para a população que tudo que é introduzido de novo sempre tem o seu lado positivo e negativo. Até que ponto o desenvolvimento das novas tecnologias realmente trará felicidade e vai melhorar nossas vidas? Até que ponto isso é importante? No meu trabalho como professora, eu vejo a importância da divulgação científica. Desde você trabalhar com conceitos básicos de tecnologia que já estão no mercado, como você introduzir a divulgação das novas tecnologias. Uma vez que o público não especialista não tem tempo hábil para ler artigos, né,
tá indo nas universidades e buscar o conhecimento. Então é um papel, eu vejo isso, principalmente do professor, dos sociólogos, divulgar assim o que está acontecendo de novo na ciência, né? Para que esse público possa tomar conhecimento e ter assim a oportunidade de decidir o que é bom ou não. Como eu falei, então a importância do engajamento público é justamente para que o público não especialista possa intervir de uma maneira crítica e saber decidir se quer ou não usar um produto que tem nanotecnologia, se é bom ou ruim que isso seja introduzido, quais são os malefícios e benefícios, que possa, assim, tomar suas decisões. Então, o engajamento público, justamente, é essa importância que eu vejo. Vale notar que as nanotecnologias estão vinculadas aos interesses do capital internacional, ainda mais em um mundo globalizado e consumista, midiático e premeditadamente obsolescente, regido pelo poder das megacorporações transnacionais e suas famigeradas leis de mercado. Os números falam por si, especialmente se considerarmos o intrincado e complexo contexto competitivo da pesquisa e do desenvolvimento tecnocientífico. Diante deste panorama, fica bem mais fácil identificar o real perfil dos investidores e compreender as suas verdadeiras prioridades e intenções ao deterem o controle das nanotecnologias. Eu acho que as pessoas têm que ficar atentas, assim, entrar nisso, porque vai, de qualquer jeito, atingir diretamente a população. Então, elas têm que ficar muito atentas quanto se isso é bom, se isso não é, se isso pode causar alguma alergia, se não, se pode prejudicar a saúde. Então, eu acho que é muito importante por isso. Sim, eu acho muito importante pesquisar quanto aos riscos, até porque a gente viu no vídeo e eles ainda não sabem direito quais são os riscos que isso pode trazer para a população. Então, eu acho que, primeiramente, além de continuar essa pesquisa para nanotecnologia, eles deveriam primeiro ver quais são os riscos e se eles são, assim, pode trazer algum risco muito perigoso para a população. Nanotecnologia é o high-tech do momento, né? Todo mundo sabe, por exemplo, as coisas boas, mas as coisas ruins ninguém sabe. E não tem como saber ainda, pelo que eu vi. As pessoas que chegarem primeiro lá, que desenvolverem primeiro a tecnologia, são as pessoas que vão ganhar mais dinheiro. E também vai ter um custo isso, né? Porque, por exemplo, eles podem matar mais as pessoas para fazer isso, fazendo testes, etc. Mas eu acho que as primeiras pessoas, sim, vão ser beneficiadas apenas pelas pessoas mais ricas. O mundo que a gente está construindo, ninguém sabe qual é. Ninguém sabe qual vai ser. O futuro é a cada minuto, o futuro é amanhã, o futuro é depois de amanhã. E as pessoas, elas não se preocupam com o futuro. As pessoas se preocupam com o agora, com o dinheiro, com o lucro, com o capitalismo. Porque se você falar que nanotecnologia é uma coisa, por exemplo, que vai matar pessoas, que vai contaminar rios, que vai contaminar solo, que vai, por exemplo, criar uma bomba que pode explodir o mundo, criar coisas absurdas, as pessoas, principalmente as pessoas mais leigas, as pessoas mais ignorantes, vão ter muito medo disso. E elas não vão comprar. Agora, se você falar que, por exemplo, você passa um produto no cabelo e o seu cabelo, que outrora era um cabelo muito ruim, vai passar a ser um cabelo da modelo da televisão, mesmo que custe muito caro, as pessoas vão querer ter esse cabelo, porque é um idealismo das pessoas. Elas querem sempre ser mais bonitas, ser mais. É um duelo entre o ser e o ter. As pessoas pretendem ter mais sempre. Bem, eu vejo de um lado positivo, porque eu acho que isso pode trazer benefícios.
Porém, muitas vezes a gente esquece dos lados negativos. Os especialistas mesmos não sabem qual a consequência que isso pode trazer para a gente, ou até mesmo para as pessoas que trabalham com isso. Então, é um meio termo. É positivo, traz benefícios, mas também temos que ver o lado negativo. Nós estamos construindo um mundo de incertezas. Na verdade, essas novas tecnologias, a gente não sabe direito o que elas podem trazer a um longo prazo. Então, nós não sabemos que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, netos e as gerações posteriores. Então, a nanotecnologia, ela vem realmente... Acredito que, a princípio, pelo menos, as pessoas que possuem mais poder aquisitivo terão acesso a elas. Isso, sem dúvidas, como acontece com todos os outros tipos de produtos e tecnologias. Mas, ao passar do tempo, pode ser uma suposição de que as outras pessoas, a população em si, tem acesso a isso. O engajamento público sobre a nanotecnologia é essencial, porque a população tem que ter o conhecimento da tecnologia, não só da nanotecnologia, mas sobre várias tecnologias que surgem diariamente, porque as pessoas vivem num mundo globalizado. As pessoas vivem num mundo capitalista e elas precisam saber o que está acontecendo lá fora, saber das inovações. Ou seja, a população tem que saber sobre a nanotecnologia. É um direito delas. É difícil precisar ao certo o que vai acontecer com a humanidade no futuro, devido ao advento das nanotecnologias e suas múltiplas aplicações e implicações. Os potenciais das nanotecnologias são indiscutíveis. Todavia, junto a seu amplo espectro de possíveis aplicações, surge também inúmeras incertezas, riscos e, assim, estudos mais profundos são indispensáveis para que acidentes, quem sabe irreversíveis, não aconteçam. Vale ressaltar que até os que estão envolvidos diretamente no processo de desenvolvimento destas mesmas tecnologias não sabem o que poderá de fato acontecer a partir de sua difusão massiva através das sociedades mundo afora, ou mesmo em caso de desastres. Neste sentido, existem questões importantíssimas que continuam sem respostas satisfatórias. Quem se beneficiará de fato com esta nova plataforma tecnológica? Por que o tamanho diminuto da partícula pode ser perigoso e ao mesmo tempo tão promissor? Quais serão os impactos e a toxicidade das nanoestruturas e nanosubstâncias na saúde humana e no meio ambiente? Existem pesquisas suficientes para balizar possíveis aplicações dessas novas tecnologias? São as nanotecnologias originalmente projetadas e desenvolvidas e capazes de amenizar o dramático quadro de desigualdade social vigente no mundo? Ou as nanotecnologias vão concentrar ainda mais a riqueza nas mãos de tão poucos? O consumidor, que de fato sempre paga a conta, não tem o direito de ser informado sobre o que está comprando e consumindo? Estas são apenas algumas das perguntas pertinentes que podem surgir neste instigante contexto de descoberta e inovação tecnológica. As respostas apropriadas só poderão surgir com o engajamento público e a ampla participação popular. Qualquer benefício oriundo das nanotecnologias vai depender mais de como a compreendemos, como reagimos a elas e, especialmente, de como nos articulamos socialmente face a mais este desafio na trajetória humana na Terra. Na era da informação, da convergência das tecnologias, em meio à velocidade acelerada com que estes avanços se desenvolvem e se consolidam, ser livre significa também ser bem informado. Neste sentido, a divulgação científica é um instrumento eficaz e imprescindível para a construção da democracia e da cidadania.
Para saber mais sobre pesquisas em nanotecnologia no Brasil ou sobre o projeto de engajamento público em nanotecnologia, acesse www.nanotecnologia.iv.fapesp.br. Seres humanos que se dizem seres racionais, seres humanos espaciais, seres humanos que se dizem seres racionais, seres humanos mortais. Com suas armas letais, com suas armas mortais, com suas armas letais, com suas armas mortais. Yeah.